Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei, esse é o programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. Nós estamos aqui conversando sobre assuntos interessantes à luz da doutrina espírita. E o tema de hoje é mediunidade, que no espiritismo é um instrumento de trabalho para o bem, e o seu exercício adequado serve de amparo para muitos que sofrem e precisam de consolo. Um dos princípios fundamentais do espiritismo, meus amigos, é a comunicação com os mortos. Afinal, se o homem sobrevive ao corpo, por que não haveria de se comunicar, não é mesmo? E nesse sentido, onde que estão os espíritos, Donizete? Será que há espíritos conosco? Eles estão em algum lugar determinado? Como é que funciona isso? Então, meus amigos, nós podemos lembrar de início uma fala de Paulo, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, quando ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Mas, no Evangelho, também vamos encontrar referências aos espíritos. Por exemplo, em relação aos espíritos que se apoderavam dos doentes, e até no monte com Jesus, os espíritos Elias e Moisés apareceram. Mas é com efeito, com a doutrina espírita, que nós vamos encontrar a prova, assim, efetiva da existência e manifestação dos espíritos em nossas vidas. No capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, Kardec trata da vida dos espíritos desencarnados, suas percepções, sensações, como vivem, como se comunicam. E ainda no capítulo 9, do mesmo livro, o codificador trata da influência dos espíritos em nossas vidas. Ele perguntou se os espíritos influenciam os nossos pensamentos, e a resposta dos espíritos da codificação foi no sentido de que essa influência é maior do que nós possamos imaginar, do que nós pensamos. Frequentemente, disseram eles, são eles, os espíritos, que nos dirigem. Na verdade, Karina, somos nós uma só humanidade de espíritos desencarnados e encarnados. Estamos em permanente comunicação por diversas formas. Muito bem, meus amigos, vejam só essa inter-relação entre os mundos físico e espiritual, ela é natural, faz parte da lei de Deus. Então vamos começar definindo mediunidade. Kardec, no Livro dos Médiuns, que é o nosso livro base de estudo da mediunidade, vai nos dizer que todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é médium, e que essa faculdade é inerente ao homem. No entanto, ele chama de médium aquele em que a faculdade está bem caracterizada, ou seja, o médium ostensivo ou médium de trabalho. Portanto, os médiums são instrumentos e intérpretes das comunicações com os espíritos. Então, Donizete, a faculdade mediúnica, será que ela é um privilégio? Por que nem todo mundo é médium? Se não sou médium, será que eu posso me tornar uma médium? Bom, Karina e meus amigos, faculdade mediúnica não é privilégio para ninguém. Na verdade, é um sentido do espírito, que ele vai desenvolvendo, ou até, melhor dizendo, educando ao longo do seu processo evolutivo. Contudo, para a sua manifestação aqui entre nós, é necessário que o corpo esteja preparado para isso, que tenha uma predisposição orgânica, um preparo do corpo. Essa predisposição, ela só ocorre se o corpo espiritual, que Kardec chamou de perispírito, também estiver preparado para o exercício da faculdade.
essa preparação ocorre no mundo espiritual antes da reencarnação. Então, a mediunidade, de uma maneira geral, é um compromisso muito grave que o espírito assume antes de reencarnar, como meio de prova ou expiação. A mediunidade usada para o bem é um grande instrumento de evolução para o espírito. Nesse aspecto aí, nós trazemos uma lição do espírito Emmanuel, que está no livro com o mesmo título, Emmanuel, do Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, no qual ele diz que os médiuns não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, sim como uma bendita oportunidade de reparar seus erros de antanho, quer dizer, do passado, submetendo-se dessa forma, com humildade, aos alvitres, aos conselhos da verdade, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que se nos dirige, mas que se encontra igualmente numa provação que, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência. Que explicação, né, Karina? Muito apropriada para o nosso assunto. Realmente, Donizete. E uma outra questão interessante, nós precisamos lembrar que a mediunidade é de todos os tempos. Ela não é exclusividade da doutrina espírita. Sempre existiu, e nós vamos ter, inclusive, a proibição de Moisés no Velho Testamento, está lá relatado, sobre a comunicação com os mortos. E, nesse sentido, não se proíbe o que não existe. Então, Donizete, explique para nós sobre essa proibição e que perdura até hoje em algumas religiões, que inclusive criticam o espiritismo com relação à mediunidade. Bom, como você disse, Karina, não se proíbe o que não existe. Essa proibição, ela está anotada lá no livro do Pentateuco de Moisés, chamado Levíticos, e ocorreu por causa dos abusos nas consultas que os hebreus, as pessoas daquela época, faziam aos denominados feiticeiros, adivinhadores, para que não fossem contaminados por eles. Está assim escrito lá, literalmente. Assim como acontece ainda hoje, é certo que essas consultas não resultavam em benefício, mas sim, quase sempre, numa ilusão e desvios. Além disso, nós precisamos considerar que, como nós dissemos acima, Elias e Moisés apareceram para Jesus. Então, se Moisés voltou dos mortos e para se comunicar com Jesus, parece para nós que ele revogou essa proibição. E ali estavam juntos com Jesus o Pedro, o Tiago e o João, conforme está anotado lá pelo evangelista Mateus. Apegando-se à proibição de Moisés, as igrejas prosseguiram perseguindo aqueles que viviam essa mediunidade ao longo do tempo, inclusive os matando. Vamos lembrar que isso aconteceu com quem? Com a Joana d'Arc, que por dizer ouvir vozes dos santos foi levada à fogueira. Por trás da proibição, há sempre um medo de que os mortos possam desdizer os dogmas defendidos pelas igrejas quanto ao que acontece às almas após a morte, né? Porque parece que muitos religiosos se consideram aí, né, os representantes de Deus na Terra, e só eles que podem dizer alguma coisa a respeito da vida no além. Mas hoje, graças ao trabalho de Allan Kardec, a mediunidade passou a ser uma prática natural. E nós realizamos isso semanalmente nos nossos centros espíritas. E temos uma orientação de como praticá-la corretamente, sempre para o bem, né? Allan Kardec nos ofereceu o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, como um verdadeiro guia, um roteiro seguro para os médiuns e para todos os que se interessam por esse intercâmbio com a espiritualidade. Mas eu queria perguntar para você, Karina. Sabemos
que o início do espiritismo se deu através da mediunidade. Como é que nós podemos explicar o que aconteceu? Isso mesmo, Donizete, o espiritismo, ele faz parte de uma programação divina. O Cristo prometeu na última ceia com os apóstolos que enviaria um outro consolador, que lembraria os seus ensinamentos e ensinaria coisas novas. E veio em um tempo em que a humanidade já estava num nível de evolução apto às revelações espirituais, século XIX. E nós temos um marco importante que acontece por volta de 1847, 48, quando fenômenos estranhos chamam a atenção nos Estados Unidos com as irmãs Fox. Então, a família dessas meninas havia alugado uma casa em Hydesville e surgiram barulhos, arranhões, batidas, que não deixavam as meninas dormirem. E elas iniciaram uma espécie, então, de diálogo com esses barulhos, tipo de uma brincadeira, e descobriram que se tratava de um espírito de um caixeiro viajante que havia sido assassinado ali naquela casa. Elas começaram uma conversa simples, com batidas, uma batida sim, duas batidas não, e assim por diante. E, inclusive, descobriram até o corpo enterrado ali em uma das paredes. Então, esse tipo de fenômeno, que hoje nós chamamos de efeitos físicos, foi muito comum para chamar a atenção das pessoas e se estendeu por toda a Europa esse fenômeno. As pessoas se reuniam para presenciar a movimentação de objetos, mesas que obedeciam a comandos do chamado dirigente dessa sessão. Então, foram as chamadas mesas girantes ou dançantes. E essas reuniões viraram moda e serviam de divertimento nos salões. Mas, com o tempo, as pessoas acabaram se cansando, deixaram isso de lado. No entanto, estudiosos, críticos, pesquisadores tentaram explicar como aconteciam esses fenômenos com várias teorias, inclusive um pedagogo chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que estava por dentro dos fenômenos e achava tudo uma bobagem. Ele era um pedagogo, um acadêmico, não acreditava em qualquer coisa. Mas a convite de um amigo seu, um outro estudioso, o senhor Fortier, ele começa suas investigações e pesquisas, buscando respostas de acordo com métodos científicos. E ele chega à conclusão que eram espíritos que provocavam aqueles fenômenos. E esses espíritos disseram que eram as almas de homens que viveram na Terra. Então, a partir disso, o futuro Kardec começa a compilar as obras da codificação. Então, amigos, tudo começou com um tipo de mediunidade, chamado de efeitos físicos. E, nesse sentido, existem vários tipos de mediunidades. Donizete poderia explicar para nós como é que é essa classificação? Então, amigos, como o próprio Kardec anota em O Livro dos Médiuns, existem diversos tipos de mediunidade, conforme a aptidão de cada médium e também conforme o interesse dos espíritos em se manifestarem de formas variadas, em razão de situações específicas. Então, os fenômenos de efeitos físicos são aqueles que são percebidos com a ocorrência de eventos concretos, como a movimentação de objetos, de portas, janelas, ou por som, como batidas, um rufar de tambor. Kardec também explica sobre as manifestações inteligentes, pelas quais se percebe claramente que estão sendo provocados por um ser inteligente, porque implicam numa vontade independente. Neste caso, nós vamos ter aí, por exemplo, as mediunidades que são muito atuais, como a psicofonia, a psicografia, a pintura mediúnica, os tratamentos curativos, a vidência e a audiência. Donizete, e muitas pessoas perguntam sobre médiuns que caíram e exercitaram mal a sua mediunidade, como, por exemplo, o João de Deus. O que aconteceu com ele? O que acontece com esses médiuns?
Bom, a primeira coisa que nós temos que saber é que o médium não é um santo, não é uma pessoa perfeita, um espírito puro. Como nós dissemos, a mediunidade serve como prova e expiações. Costumeiramente é assim. Então, como seres imperfeitos que todos nós somos, os médios podem fracassar. Fracasso por diversos motivos. O principal deles é o orgulho, a vaidade. Então, ao longo do trabalho com a mediunidade, em que ela se torna muito ostensiva, em que há muito reconhecimento das pessoas, o médium acaba assim, se envaidecendo de tudo isso e acaba se desviando do seu caminho, que é fazer o bem com simplicidade, com humildade. E nós temos aí na história do movimento espírita, não um só, mas vários outros médios que também fracassaram na sua tarefa como médios, exatamente porque se desviaram pela vaidade, pelo orgulho, e podemos dizer mesmo pelos vícios morais de uma maneira geral. Nós temos em Chico Xavier um grande exemplo de humildade e de vitória como médium, porque seguiu sempre no caminho do bem. Então, é uma atividade que requer muita ligação com Jesus, com o bem, para que nós consigamos cumprir fielmente o compromisso mediúnico que nós assumimos com Jesus, com os bons espíritos, quando nós reencarnamos. Importante, né, sempre nós reforçarmos que o médium realmente não é uma pessoa perfeita. Traz as suas imperfeições, é uma pessoa que está no processo evolutivo como todo mundo, né? Porque muitas pessoas colocam o médium como um ser especial, e não é. E a vaidade é um problema sério, realmente, na prática da mediunidade. Por isso, Donizete, que é importante que o médium, ou que a prática da mediunidade, ela seja realizada numa casa espírita séria, onde nós vamos ter ali no nosso entorno, né, ou no entorno do médium, pessoas de bem, que têm esse cuidado de estar pontuando todas essas questões que são sujeitas a falhas, não é? Por isso, amigos ouvintes, o exercício correto e digno da mediunidade, ele é fundamental e deve ser realizado em centros espíritas sérios, que tem uma estrutura pedagógica baseada nas obras de Allan Kardec, com cursos de capacitação, tudo isso definindo a boa prática da mediunidade. Então, Donizete, você poderia explicar para os nossos ouvintes sobre essa importância de exercitar a mediunidade na casa espírita, em reuniões fechadas e não abertas ao público, como era antigamente, e como ainda se vê em algumas casas espíritas, não é, Donizete? Infelizmente, isso ainda acontece. Embora nós tenhamos no movimento espírita um avanço bastante grande com o estudo, com as orientações até dos órgãos de unificação, para que a mediunidade seja estudada e praticada da maneira correta, infelizmente ainda nós temos resquícios de casas espíritas em que as reuniões mediúnicas são abertas com a presença de qualquer pessoa podendo participar. Isso é muito ruim, tanto para a pessoa que está iniciando, quanto também para a própria casa espírita, porque quem está participando não tem condições. Então, o médium iniciante, ele deve ter uma orientação e acompanhamento, porque no começo ele experimenta dúvida, experimenta medo, dificuldades que são naturais no começo de qualquer atividade. Kardec recomendou seriedade, estudo e perseverança, e disse que os integrantes do grupo mediúnico devem se pautar pela sintonia, pela harmonia e pela fraternidade. Então, esses são requisitos que só num grupo fechado e com poucas pessoas, após uma duradoura convivência por largo tempo, que nós vamos conseguir. Né? Isso não é possível numa reunião mediúnica a qual qualquer pessoa tem acesso e que não conhece nada sobre mediunidade e, principalmente, não tem o preparo para o seu exercício. Então, essas reuniões que foram admitidas no princípio do movimento espírita, elas, aos poucos, estão sendo eliminadas, estão se transformando em reuniões fechadas, como deve acontecer.
Muito bem. E uma outra pergunta que sempre nos fazem é aquela história, né, de mesa branca. No espiritismo não existe essa denominação. Quando falamos de espiritismo, nós não estamos nos referindo a outras religiões como Umbanda, Candomblé, com todo o devido respeito a essas religiões, mas são espiritualistas e não espíritas. Porque no espiritismo nós não temos rituais, imagens, não colocamos toalha branca na mesa para definir o trabalho é sempre no bem, e a mediunidade é exercida com Jesus nos corações. E uma outra questão para nós finalizarmos, amigos, é que houve uma mudança nos trabalhos mediúnicos ao longo dos tempos, que começou, então, com as manifestações de efeitos físicos, e hoje as nossas reuniões têm como objetivo o acolhimento dos sofrimentos dos espíritos, como se fosse um pronto-socorro. É aquilo que nós chamamos de atendimento fraterno com relação aos espíritos sofredores. Uma reunião de desobsessão nada mais é que um tipo de terapia de acolhimento aos necessitados envolvidos no processo de obsessão. Não é assim, Donizete? Isso mesmo, Karina. E quando nós analisamos a história do movimento espírita, nós temos essa experiência há algum tempo, nós percebemos que houve um avanço na qualidade dessa prática da mediunidade. Então, na medida em que os centros espíritas passaram a oferecer mais o estudo do espiritismo, além disso, os fenômenos de efeitos físicos, naquela época, né, do começo, serviram para chamar a atenção das pessoas quanto à imortalidade do espírito e a possibilidade deles se comunicarem conosco. Mas o espiritismo hoje tem 160 anos e nós já estamos tendo aí uma vasta literatura explicando sobre a vida espiritual, com diversas pesquisas, o que já é suficiente ao entendimento e à compreensão de qualquer pessoa séria que queira estudar essa doutrina. Além disso, nós devemos lembrar que Kardec afirmou que não é o fenômeno que convence, mas sim um raciocínio lógico sobre as ocorrências de qualquer natureza. Tanto que muitos já foram beneficiados por fenômenos mediúnicos, por exemplo, os de cura. Eu, pessoalmente, já vi situações como essa, pessoas que passaram por cirurgias até de corte, mas que não deixaram as próprias religiões, que acharam que foi um milagre, né, e não acreditavam que isso foi provocado por espíritos, né? Então, eles acham que foi um milagre e não se interessaram em aprofundar o conhecimento. Assim, o que nós percebemos hoje é uma diminuição desses médios de efeitos físicos, de cura, e outros que chamavam a atenção das nossas reuniões mediúnicas, como você mesmo disse, Karina, agora se dedicam mais à consolação dos espíritos em sofrimento, de qualquer natureza, especialmente e mais propriamente pela psicofonia, que é a comunicação dos espíritos pela voz. E, de outro lado, o centro espírita se aprimora também para dar um atendimento mais acolhedor e fraternal aos vivos. Isso é muito importante, né? Nós nos preocuparmos com as pessoas. Quer dizer, né? Os espíritos encarnados, que somos todos nós, cumprindo assim a promessa que Jesus nos fez de que pediria ao Pai que nos enviasse o Consolador. E os espíritos superiores disseram, não somos nós que falamos isso, não foi nem Kardec que disse isso, foram os espíritos superiores que afirmaram categoricamente que o espiritismo é esse Consolador. Consolador ainda novo, né? E nós temos muito tempo pela frente. Nós convidamos, a doutrina espírita nos convida a aprofundarmos o nosso estudo, nosso interesse para entendermos a vida dos espíritos, a comunicação deles conosco, que é a mediunidade, para que a gente possa viver melhor neste mundo. Então, assim, amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, Conexão. Esperamos que tenham gostado, que a nossa conversa tenha sido útil à compreensão de todos. Um abraço fraterno e até a próxima oportunidade. Um beijo no coração de todos vocês e até mais.